Título da lição e verso, quem me ajuda? Ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O título é a família. Ok. Texto é de Provérbios, um conselho de Salomão. E abre aí a temática da lição dessa semana, que é o tema de família. Lembrando que o escopo aqui é o tema de família dentro da perspectiva educação, que é o tema geral do trimestre, ou seja, a ideia aqui é a gente continuar o percurso da lição na história humana, entendendo o desenho educacional cristão, o desenho educacional em particular, no sentido da lição adventista, ou seja, qual é a perspectiva adventista, qual é a perspectiva bíblica sobre essa questão da educação. Então, retomando aí o que a gente viu na semana passada, ou seja, recuperando aí os conceitos que a gente viu na semana passada, nós começamos a abordagem do trimestre olhando para dentro do Jardim do Éden e as estruturas que compõem a criação de Deus e a forma como Deus estrutura o ser humano. A partir dessa perspectiva, a gente continua essa mesma história para entender para onde a vida humana se conduziu dentro do contexto do pecado e que lições a gente pode aprender do modelo original da criação e do modelo seguinte à criação, ainda próximo ao Éden, e que persiste dentro da história como modelo educacional ideal, como desenho da educação ideal. Então, primeira referência interessante é como o Éden se estruturou para esse modelo educacional. Existem algumas bases, alguns princípios dentro do modelo edênico que eles persistem mesmo pós-pecado, no sentido de que eles estão na base da natureza humana. Ou seja, quando o ser humano foi criado, existem alguns princípios fundamentais nessa criação. O primeiro princípio aparece na forma da criação. Se a gente olhar a forma como o ser humano é criado, é uma forma plural e que delineia, a partir dessa forma plural, um modelo relacional, uma base relacional. Portanto, o primeiro paradigma de educação, o primeiro paradigma sobre como o ser humano aprende as coisas é o modelo relacional. Tanto o modelo relacional no sentido de um aprende a partir do outro, como o modelo relacional na forma cerebral, ou seja, nós aprendemos a partir de relações. Nós estabelecemos conexões relacionais no cérebro e a partir dessas conexões relacionais é que a gente aprende. O que significa dizer o seguinte, que se você cortar todos os elementos de relações existentes no modelo criado, o aprendizado não ocorre, ele é nulo. Ou seja, o ser humano precisa desenvolver relações entre ele e a natureza, entre ele e Deus, e entre ele e o seu semelhante. E é nesse modelo tríplice de relações que se estabelece o aprendizado. Não haverá aprendizado efetivo se uma dessas pontas falharem. Ou seja, eu até consigo aprender coisas no modelo relacional do conhecimento do ser humano com o mundo natural, mas esse aprendizado não é completo. Eu não consigo descobrir todas as coisas a respeito da natureza apenas interagindo com ela. Como eu não consigo descobrir todas as coisas do modelo apenas no relacionamento com os outros. É preciso um terceiro elemento, uma terceira via de relações para que a aprendizagem ocorra. Ou seja, é necessário que o ser humano se relacione com o Criador para que o conhecimento seja completo e o aprendizado seja completo. Uma outra coisa interessante é que, na forma como o ser humano foi criado, o puro e simples relacionamento com Deus não dá o conhecimento completo. Não é que Deus não seja completo para estabelecer conhecimento. É que ele criou o ser humano para aprender a partir dessa tríplice relação. Se mudar essa forma, o puro e simples relacionamento com Deus estabeleceria o aprendizado completo. Mas Deus não criou o ser humano assim. Intencionalmente não criou. Então a falha não está em Deus, a questão está no modelo. O modelo é assim.
O modelo exige essa tríplice relação. Ou seja, o ser humano precisa de contato com a natureza, o ser humano precisa de contato com Deus e precisa de contato com o seu semelhante. Nessa tríplice estrutura, acontece a educação, acontece o aprendizado. Neste contexto, família entra num pedaço desse tripé. Ou seja, a família é a primeira base do modelo relacional humano. Dentro do processo criativo, se a gente lembrar da lição da semana passada, a lição da semana passada apontava para a criação do homem como uma percepção de solidão. Ou seja, Deus cria primeiro o homem para que ele perceba que na sua estrutura existe a necessidade de um modelo, que é o relacionamento com outro ser humano, outro de mesma espécie. E aí, nesta percepção de ausência, vem a primeira lição deste tripé. Ou seja, Adão com a natureza tem um aprendizado, Adão com Deus tem um aprendizado, mas faltava algo. A lição de família mostra esse algo que falta. Esse algo que falta é a percepção do relacionamento no sentido da horizontalidade da criação, que é outro de mesma espécie. A família tem vários aspectos dentro desse desenho. Resgatando ainda o desenho da semana passada, a família tem um modelo relacional tripartido, pai, mãe e filhos. Esse modelo tripartido também tem base original na criação e também tem algo estruturante nele. Porque é nesse modelo tripartido que você tem a referência de Deus, de quem Deus é. Lembre-se que são dois triângulos, um dentro do outro. O triângulo familiar com um triângulo externo, Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo interno, Pai, Mãe e Filho. Essa mesma estrutura de criação nos permite a compreensão adequada de Deus. Então, quando você olha para o Éden, o modelo ideal do desenho do Éden, era assim que Deus havia estruturado a humanidade. No dia seguinte ao pecado, esse modelo foi para o espaço. Ele deixa de existir. Porque a partir desse momento seguinte, todas as estruturas da natureza e todas as estruturas humanas, elas foram desfeitas, elas foram desfiguradas pelo pecado. A resultante disso é que a gente resgata parte desse modelo no relacionamento com Deus, no triângulo externo. Ou seja, uma vez que o triângulo interno ele se desfigura no sentido da natureza humana, o triângulo externo passa a ser a âncora do modelo. Então, uma das coisas interessantes na observação disso ao longo da história é que, independentemente dos modelos que existam nas estruturas relacionais humanas, independentemente da consequência do efeito do pecado nas estruturas humanas, afinal de contas, o modelo de família ele se tornou disfuncional no dia seguinte ao Éden. É só você olhar a página 4 da Bíblia. A página 4 da Bíblia tem um crime passional entre irmãos. A página 5 a 12 da Bíblia apresenta a resultante dessa disfuncionalidade. Nos casamentos ou nas estruturas relacionais poligâmicas, presentes já logo de cara na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração pós-edênica. E todas as disfunções nos modelos estruturais aparecem daí para frente, o que é algo presente na realidade do pecado. É algo vigente na realidade do mundo pós-Éden. Portanto, como é que Deus corrige isso? Minimamente corrige isso? Com a estrutura externa, a camada externa do modelo. Ou seja, mesmo existindo a disfuncionalidade, isso não é desculpa para a ausência do modelo relacional com Deus como forma de cobertura disso. Então, o desenho estrutural permanece como sendo o desenho ideal. Mas as correções ao modelo tiveram que ser feitas a partir da degeneração humana. E o que blinda essa correção é esse triângulo externo, que é a existência de Deus na sua forma plena. Ou seja, o relacionamento com Deus corrige a defasagem, ou pelo menos corrige parte da defasagem do modelo original. Uma outra coisa interessante
dentro dessa perspectiva de sequência edênica, é a metodologia. Quais são os elementos metodológicos do processo educacional a partir da visão da criação e como isso persiste depois do pecado? No desenho edênico, se a gente observa qual era o método educacional, haviam 3 pilares, talvez 4 referências, em relação à forma, à metodologia ou método educacional. O primeiro pilar era o aprendizado a partir das indagações que surgiam da observação da natureza. Ou seja, a convivência com o mundo natural gerava perguntas. A primeira pergunta é: por que eu estou sozinho? Não existe outro da mesma espécie. Mas essa não é a única pergunta que vem da natureza. O relacionamento do ser humano e o envolvimento do ser humano com o mundo natural gerava, naturalmente, perguntas novas. A partir de como se desenvolvem as plantas, como se desenvolvem os animais, como é a fisiologia de tudo isso. Todas essas perguntas estruturantes do mundo natural permitiriam, uma após outra, aprendizados novos. O lidar com o mundo natural é o primeiro laboratório de aprendizagem humana. E, portanto, tem uma lição por trás disso, de que, além do processo relacional, a base do aprendizado está na concretude dos elementos, e não na abstração pura. Ou seja, quando Deus cria o ser humano e lhe entrega ao mundo natural, existe algo referencial na conexão de aprendizagem aí, que é o ser humano depende dos elementos concretos para a sua aprendizagem e não de uma abstração vazia. Essa também é uma coisa importante de se perceber. A abstração vazia deu origem à filosofia. A abstração vazia no sentido de o modelo de conjectura mental única e exclusivamente traz como referência a filosofia dentro da história humana. O problema é que a filosofia, quanto mais longe está da concretude, mais devaneios produz, mais variações do mundo real ela produz. E aqui tem uma grande questão original. Quanto mais próximo do elemento concreto eu estou, mais condição de chegar à verdade eu tenho. Quanto mais distante dos elementos concretos eu estou, menos probabilidade de eu acertar a verdade eu tenho. Quando o pecado atinge a natureza humana, isso se potencializa. Ou seja, o pecado deturpa a natureza e deturpa o raciocínio humano. Isso significa que quanto mais distante da natureza eu estiver, essa deturpação do raciocínio produzirá mais loucuras. Então, aqui também tem uma questão de ordem metodológica importante na lição da Escola do Éden e que ela, de alguma forma, perpassa a lição dessa semana no que significa esse conceito inicial de educação familiar. O modelo de educação familiar, na forma bíblica e na forma original, ele tem uma ligação com essa concretude. Ou seja, filhos aprenderiam dos seus pais, a partir dos elementos concretos da experiência, o que dá certo e o que não dá. É uma questão histórica. Ou seja, uma parte da concretude está no alguém ter experimentado antes, no alguém ter feito antes. E esse ciclo contínuo de alguém mais velho que alguém fez antes permite que essa concretude faça sentido, tenha sentido. Ao mesmo tempo que essa estrutura relacional permite um aprendizado bilateral, no sentido de que jeitos novos de fazer as mesmas coisas também surgiriam pelas perguntas novas que surgiriam. Afinal de contas, quanto mais pessoas você fosse tendo no mundo, mais perguntas surgiriam. Uma coisa é olhar para Adão e Eva e imaginar as perguntas que eles fizeram do mundo natural. A outra coisa é imaginar a humanidade com 1 milhão de pessoas fazendo as mesmas perguntas no mundo perfeito. Quanto mais gente existe,
mais perguntas existem, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Isso tornaria o aprendizado e a descoberta do novo infinitos. Com o pecado, isso também acontece. Quanto mais pessoas surgem no mundo, mais perguntas novas surgem no mundo e mais inovação existe no mundo. O problema na história do pecado é que a inovação e o desenvolvimento de perguntas novas está baseado num paradigma que é o paradigma da imperfeição. E, portanto, perguntas imperfeitas geram resultados imperfeitos. Como é que você resolve e equilibra isso? Quando a gente volta ao Éden, a gente descobre que a relação estruturante do modelo familiar no Éden era uma relação que tinha Deus, família e os próximos. Quando eu tiro Deus dessa história, eu perpetuo o erro, mesmo desenvolvendo um modelo familiar de educação. Portanto, a base do modelo família é o triângulo externo, o desenho da ancoragem em Deus, que é o que perpetua um outro aspecto, que no nosso caso de país, hoje está em nível hardcore de contestação, que é o conservadorismo. O que significa essa palavra e que relação ela tem com o modelo familiar e por que que família se tornou o grande é, embate do mundo que estamos vivendo exatamente agora no país? Independente das questões político-ideológicas, mas no olhar exclusivamente ideário, porque família é um alvo tão radical de tanta gente? Por uma razão simples, o elemento mais conservador da humanidade é a família. É a família que perpetua costumes e tradições. Se a gente liga isto ao Éden, e à Bíblia, e a Deus, ela perpetua essa tradição. Ela perpetua esse conceito, o conceito criacionista, o conceito da existência de Deus, o conceito de dependência de Deus como esse triângulo externo, Pai, Filho e Espírito, ancorando o triângulo interno, Pai, Mãe e Filhos. Esse conservadorismo transicional ao longo do tempo, ele é contraproducente, ele vai na contramão das intenções de Satanás. Porque quanto mais desse conservadorismo a gente perpetua no mundo, menos chances Satanás tem de interferência no humano. Portanto, quando a base estruturante ela é sólida, ou seja, quando existe uma visão do relacionamento de família com Deus, quando essa base é forte, ou seja, quando a família e Deus têm uma relação densa, o que acontece é que a compreensão do mundo natural parte desse fundamento. E, portanto, a, entre aspas, tradição que se passa para as gerações futuras é de que Deus existe, de que Deus é quem diz ser, de que Deus ancora a humanidade com leis bastante rígidas e estruturantes, e Satanás não quer isso. Consequentemente, qualquer desenho que desestruture essa base relacional é intencionalmente trabalhado por ele. E o interessante é que ele usa discursos muito pertinentes a conceitos até lógicos dentro do cristianismo. Por exemplo, a igualdade, a tolerância. Esses são elementos presentes no cristianismo, mas deturpados pelo discurso vigente, pelo discurso social vigente, onde a tolerância deixa de ser a tolerância a respeito do outro para ser a tolerância daquilo que o outro acredita. Ou seja, somos convidados hoje não a tolerar as pessoas, mas o que elas creem. A Bíblia nunca disse para eu tolerar o que as pessoas acreditam. A Bíblia disse para eu tolerar as pessoas que acreditam em desvarios, em loucuras. E isso é correto. Tolerar as pessoas é correto, mas não as ideias delas. A Bíblia nunca defendeu igualdade, exceto aquela da criatura diante do Criador. E por isso, a Bíblia manda amar qualquer um, inclusive os inimigos. Mas isso não quer dizer que a Bíblia valoriza a igualdade. A Bíblia nunca valorizou a igualdade. Ao contrário disso.
A Bíblia pontua que somos diferentes, mas ela também não valoriza a diferença. E aqui tem um paradoxo. A Bíblia reconhece que todos são diferentes, mas são iguais diante de Deus. Mas ela não valoriza a diferença pela diferença. A Bíblia valoriza a existência da diferença na criação, mas não a diferença pela diferença. A diferença pela diferença é a valorização da escolha que o ser humano faça de ser diferente. Isso a Bíblia não valoriza. Porque se essa escolha for feita sem Deus, essa diferença é espúria e deve ser exterminada. Portanto, existem conceitos fundamentais que vêm do Éden que vão se perdendo conforme a humanidade vai se distanciando de Deus. Ou seja, Deus criou seres diferentes, mas a partir dele. Esta diferença é aceitável. O pecado produziu uma diferença sem Deus. Essa diferença é objetável, refutável, degenerativa. Família é um dos desenhos de persistência do conceito original. E de que essas diferenças, criadas ou inventadas pelo ser humano fora de Deus, não fazem sentido. E nesse sentido, o desenho familiar, seja a família nuclear ou a família da igreja, a família nuclear no sentido primário, que é a família fisiológica, ou a família ampliada, que é a família da igreja, é uma forma de blindagem desse tipo de conceitos degenerativos presentes na humanidade. Daí a importância do modelo original da educação primária. A educação do 0 aos 7 anos, na descrição que Ellen White faz no livro Educação, ela é importantíssima por isso, porque é do 0 aos 7 anos que você blinda esses elementos. Porque você está construindo algo que a gente chama de mindset, ou modelo mental. Ou seja, a maneira como as pessoas vão raciocinar dali para frente, ela é estruturada do 0 aos 7 anos. Deturpações construídas do 0 aos 7 anos serão mais difíceis de serem corrigidas. Não são impossíveis, mas se tornam mais difíceis de corrigir depois. Porque a abstração que vem depois dos 7 anos em diante, ela depende dos elementos estruturantes montados do 0 ao 7. Daí o olhar que a lição dessa semana traz, da forma como as crianças eram educadas nas famílias originais, do Éden para frente, nas famílias de Israel, enquanto nação, enquanto povo. Por que Deus pede a Abraão que saia do meio do lugar onde está e vá para outro lugar? Para que as próximas gerações sejam criadas não pelo costume do entorno, não pelos paradigmas daquilo que estava no entorno, mas que se crie uma abordagem, um formato de influenciabilidade distinto. Por que a geração que entra em Canaã não é a mesma que saiu do Egito? Porque ela não consegue romper com os costumes e tradições do Egito. Morre inteira aquela geração durante 40 anos no deserto e nasce uma geração nova que possa ser moldada a partir de uma referência nova. Para que as famílias que surjam dali tenham alguma chance de revitalização no plano original de Deus feito com Abraão. Ainda assim, o que ocorre? A mistura desses desenhos estruturais de Israel com as cidades vizinhas, quando Israel abandona o plano original de limpar a terra. Ou seja, a perda da profilaxia original da terra de Canaã permitiu que o modelo nuclear de Israel sofresse interferências. A estrutura nuclear de Israel passa a ter interferência das nações vizinhas. Resultado, a cultura vem junto e as divindades idem. Ou seja, quando a lição aborda essa questão familiar, seja, como eu disse, seja o núcleo familiar direto ou o núcleo familiar da igreja, o que a lição, na realidade, está propondo que a gente observe é que parte dessa metodologia a gente precisa continuar aplicando hoje. Então, trazendo isso para elementos mais concretos. Como é que você educa o desenho infantil? Primeira coisa, coloca essas crianças em contato com o mundo natural e explica a origem do mundo natural. Ou seja, coloca em contato com
terra, plantas, mato e tudo que tem direito nessa direção, mas mais que isso, explica por que essas coisas existem, como elas funcionam, o que temos controle e o que não temos, e por que não temos determinados controles, e quais são os controles que estão na mão de Deus. Porque isso vai estruturando a mente das crianças para compreender a dependência de Deus que nós temos. Quando a gente começa a perceber que uma planta vai nascer ou vai morrer fora do nosso controle. Mas mais do que isso, que existem pragas que vão atacar essas plantas e elas têm uma origem que não é Deus. Todos esses elementos presentes no mundo natural, por mais que eles possam parecer óbvios em certo sentido, é exatamente essa obviedade que vai estruturando a mente conservadora. Isso é uma lição que, apesar da história do pecado, persiste. É um primeiro modelo. Ah, mas perdemos essa chance enquanto criança. Ok? Não há problema em aprender como grande. Vai passar um tempo no meio do mato, no meio da natureza e aprender dela, mesmo que esse meio do mato seja um vaso no quintal. Mesmo que esse meio do mato seja uma horta na beirada de uma sacada, de uma floreira. Ainda assim, existem elementos estruturantes nessa relação com as coisas que são importantes. E vão mudando a forma mental. Isso pode parecer trivial, pode parecer bobeira, mas todas as bases estruturantes de todas as ciências que temos dependem disso. Caso contrário, a ciência vira filosofia. E não existe risco maior do que a abordagem atual da filosofia da ciência. Porque é uma abstração a partir da lógica humana e não da lógica da natureza. Porque é muito difícil você encontrar físicos ateus, mas é fácil encontrar biólogos. Existe uma razão para isso. É que quando você trabalha com as questões da física, você depende integralmente das regras fixas da natureza. Quando você trabalha com a biologia, você tem uma falsa ideia de que você pode manipular a natureza. E isso gera na percepção humana a ideia de que a natureza segue um fluxo manipulável, sem regras estruturantes físicas. Isso dá uma distinção completa entre a autossuficiência humana e a dependência humana. Por isso, a física costuma conduzir o pesquisador à percepção de que exista uma necessidade intencional por trás do elemento natural, porque as regras são fixas e são arbitrais. Algo diferente da biologia geral. Mas mesmo na biologia específica, a gente tem regras invioláveis. A gente até consegue explicar por que mitose, como o processo da mitose e da meiose ocorre, mas a gente não consegue responder por quê. Então, a percepção do mundo natural, ela nos dá o elemento necessário para a compreensão da divindade por trás de tudo isso, do Deus por trás de todas essas coisas. E isso, feito em idades menores, possibilita mais resultados. Feito em idades maiores, vai ter mais coisa para corrigir. Vai ter mais elementos para se retornar à base. Uma outra coisa interessante, quando a gente observa essa condução do modelo, além da questão da natureza em si, é a concretude do que eu posso fazer com essa natureza. Então, quando você olha a descrição do Éden, por que Adão e Eva manipulavam os elementos da natureza no sentido de carramanchões, reestruturar o posicionamento das plantas, reestruturar o posicionamento dos galhos, reestruturar o posicionamento e dar forma a tudo isso. Formas novas, não as naturais. Porque também tem algo de aprendizado nisso, que é a criatividade humana, que não é pecado. Criar e inventar coisas não é pecado. A única coisa interessante de observar é que existe uma diferença entre as invenções do homem moderno e as invenções da estrutura edênica. As invenções da estrutura edênica não eram correções da natureza, eram criações em cima dela.
As invenções da humanidade moderna são correções de defeitos. A gente cria carros para ir de um lugar para o outro só porque a gente tem pressa e preguiça, ou porque a gente sabe que a vida está indo embora e a gente tem pressa por causa disso. E precisa chegar mais rápido nos lugares, porque a gente tem pouco tempo para viver. No Éden, não fazia o menor sentido a locomoção mecânica. Afinal de contas, ninguém tinha problema com o tempo. Que diferença faz eu levar 20 dias para chegar num lugar ou 200? Ou 10 anos? Absolutamente nenhuma. A eternidade não tem relação temporal, portanto, as distâncias não ofertam pressa. Essa percepção de que o modelo temporal não existia no sentido de contagem de esgotamento de tempo é uma das lições que deve ser resgatada do Éden. Não temos que ter pressa. Existem coisas para as quais eventualmente se precisa pressa, como, por exemplo, o atendimento à vida, o atendimento a uma urgência. Sim, mas a pressa de viver é que não faz sentido. E esse também é um aprendizado dentro do núcleo estruturante, que deve ser desenvolvido ali. Ou seja, por que que a gente olha para o relógio o tempo inteiro? E por que que eu joguei fora o meu? Na realidade, eu perdi o meu e nunca mais comprei outro. Mas essa questão da urgência do tempo, ela não faz sentido. A vida não acontece neste desenho do tempo. Ela acontece no tempo, mas o tempo é linear para frente, eterno. Ele não é linear no esgotamento. Ah, mas você vai morrer. Sim, mas eu vou viver depois, então não tem que ter pressa. Continuo não tendo que ter pressa. Ah, mas a vida está acabando. Sim, ela está acabando esta vida desgraçada e que o bom que ela está acabando. Mas não faz sentido a pressa. Como não faz sentido um aprisionamento rígido e absurdo a horários. Sim, a gente tem alguns horários que a gente não consegue se livrar pela condição do mundo. Mas naquilo que está no nosso controle, não faz muito sentido esse pragmatismo rigoroso de horários. Porque a gente transfere esse mesmo pragmatismo para coisas que não deveriam ter, como, por exemplo, a religião. Quando a gente vive esse pragmatismo exacerbado, a gente passa a se preocupar que os desenhos de horários e estruturas ligados à religiosidade se tornem rígidos também. Por isso que quando você está na igreja, as pessoas começam a olhar para o relógio quando o culto vai atrasando 5, 10 minutos. E a minha pergunta é, por quê? Tem compromisso com alguém em algum lugar? Percebe? Uma coisa é o compromisso do horário que você definiu de uma programação. A outra coisa é a preocupação do horário, porque eu estou me sentindo angustiado porque estava uma previsão de término num horário e atrasou. O atraso fútil, o atraso sem nenhuma ligação com nada de compromisso, eu vou atrasar meu almoço 10 minutos. E daí? O sábado não é meu. É diferente, por exemplo, por exemplo, a gente tem aqui um horário para acabar, porque tem um culto para começar. Sim, isso é uma organização. A organização é parte do céu, não o pragmatismo. O pragmatismo é um desenho humano. A ordem é um desenho do céu. Então, sim, a gente pode ter horário para as coisas, mas a nível de organização, não a nível de estresse. São duas coisas diferentes. Esses são elementos de aprendizado dessa base original, parte da metodologia. A questão da concretude que eu vinha falando, que é a parte metodológica de você moldar coisas ou fazer coisas, ela ajuda a questão da ampliação das cognições, das estruturas cognitivas, que é um plano de Deus, é uma forma como Deus criou o ser humano. Ou seja, nós aprendemos por sinapses, e as sinapses são mais ampliadas quando a gente tem mais experiências. Portanto, sim, o criar, o desenvolver, o estudar faz parte da ampliação cognitiva. O que mais a gente vê lá no Éden? Existe um defeito de fabricação pós-Éden chamado escrita.
A base do lar edênico é a oralidade, a transmissão oral. Por que que a transmissão oral se perde na história? Por uma coisa muito simples. A nossa memória é só uma vaga lembrança. E conforme o tempo passa, isso vai se tornando mais real. O que significa que a gente precisa escrever as coisas para não esquecer delas. Então, a escrita é uma invenção, mas é uma invenção por causa da degeneração. A gente não precisaria dela. Portanto, o primeiro grande desenvolvimento que a gente tem que ter não é a escrita, é a oralidade. Daí a importância da instrução de Ellen White de que a educação acontecesse depois dos 7 e não antes disso. Não é porque as crianças não possam aprender e não aprendam os códigos com 3, com 2, com 4, com 5, elas aprendem. Se você ensinar uma criança e alfabetizar uma criança com 3 anos, ela vai alfabetizar. É só saber fazer. Porque elas não têm problema com código, e a gente sabe disso porque uma criança com 3 anos já sabe o que é o símbolo de um M bem grandão amarelo. Ela também sabe o que é um símbolo de um V na ponta de um carro, e de um VW também. Ela aprende os códigos, porque isso está na capacidade de aprender. O problema não está aí. O problema é que quando eu artificializo o código, no sentido da abstração, que significa a leitura, esta estrutura da leitura, ela bloqueia alguns elementos constitutivos do raciocínio. Porque ela torna o raciocínio preguiçoso, num primeiro momento. No tempo certo, ela torna o raciocínio ampliado, mas no tempo errado, ela torna o raciocínio preguiçoso. Isso é um problemaço para a educação. Ou seja, a parte estruturante do cérebro inicial é a oral, não a escrita. É a concreta formal, não a abstrata do texto. E essa é uma discussão interminável no modelo educacional. Porque na intenção de Satanás, quanto antes eu tiver a escrita formal, ele sabe que há uma redução na capacidade cerebral. E por isso essa ojeriza e essa questão do modelo cristão a essa antecipação. Mas que é um baita problema hoje, porque todo mundo quer alfabetizar quanto mais cedo, melhor. Só que existe um prejuízo. Se você não fizer bem feito a oralidade, não fizer bem feito a concretude. Isso também é um aprendizado da família do Éden e da família israelita. O tempo de aprendizado da escrita na família israelita é 12 anos de idade, que é quando o processo do aprendizado se torna livre. Não que ele não aprendesse antes. Por exemplo, o aprendizado de leitura e escrita para as crianças de Israel se dava ali entre os 8 a 9 anos de idade, o início desse aprendizado. Mas a independência desse aprendizado escrito chegava lá nos 12. Por isso, quando você vê Jesus chegando no templo, ele discursa sobre as perguntas que lhe fazem de maneira plena. Os textos estão todos na sua memória, não no texto. A discussão de Jesus com os fariseus e com os escribas, ela não é textual, ela é oral. A forma mental de Jesus está tão bem estruturada que eles se surpreendem que, não tendo passado pela escola dos escribas, ele fosse assim. A escola de Jesus foi a família. E a forma de aprender foi a carpintaria. A forma de exemplificar o aprendizado foi a natureza. Essas coisas, elas não são triviais. Elas são princípios metodológicos fundamentais do modelo bíblico, do modelo cristão. Portanto, a base da educação familiar também tem que percorrer isso. Essa é uma das razões pelas quais a igreja inventa tantas histórias assim, como, por exemplo, Aventureiros, Desbravadores, para que a chance do contato concreto com o mundo natural, mas de forma estruturada, aconteça. Existem coisas atrás disso, de você aprender da noz, aprender a cortar madeira, aprender a montar uma cabana, aprender a plantar. Todas aquelas especialidades criadas no modelo, elas não estão lá à toa, elas estão lá por uma questão estruturante do modelo mental
já que o mundo parou de fazer isso e tornou a educação um elemento exclusivo de abstração. Existem restrições à abstração. Vamos lá, tem uma pergunta no chat aqui. Quem enxerga, Fernando, você que enxerga lá, faz para nós. Né? Preciso ampliar meu óculos ou arrumar um jeito de ampliar a letra desse chat. Professor, bom dia. Quando o senhor fala em concretude, teria alguma conexão à metodologia científica sensorial experimental? Se sim, por que aparentemente esse modelo parece afastar a ciência da ideia de Deus ou do criacionismo? O problema estaria no método ou no seu uso tendencioso? A resposta já está na própria pergunta, na última palavra. Ok? Sim, existe intencionalmente uma tendência. Por quê? Porque a ciência, antes dela, tem a filosofia. Ou seja, eu vou para o elemento concreto com o objetivo de provar a tese que eu acredito. O método científico puro, ele obriga que eu sempre pesquise a tese oposta à minha. Ou seja, se eu sou criacionista, a forma de eu validar o criacionismo é fazer a pesquisa objetiva. A pesquisa objetiva significa o quê? Eu levanto as hipóteses contrárias à minha hipótese primária, ou seja, eu acredito no criacionismo, então eu levanto hipóteses contrárias ao modelo criacionista e eu as testo para validar. E isso vai refutando as hipóteses contrárias. Quando eu faço pesquisa a favor da minha hipótese, eu perco a objetividade. E ao fazer esse tipo de abordagem, fatalmente eu vou criando conexões que sustentam a minha abordagem. É assim que se faz pesquisa evolucionista hoje. Ou seja, eu busco no mundo natural elementos que de alguma forma provem que eu estou certo. O curioso é que as pessoas usam a Bíblia para fazer isso também. Elas procuram na Bíblia textos que ancorem o que elas escolheram como verdade. E se ela encontra um texto contrário, ela descarta, ela joga para fora do tapete ou para baixo dele. Então, o problema na pesquisa não é a pesquisa em si, e nem a concretude dela do laboratório. É como é que eu lido com a parte filosófica da pesquisa, que é a formação de hipóteses e a maneira como eu construo a teoria. Porque isso é filosofia, isso não é ciência. A ciência é a experimentação. Agora, quando eu termino a experiência, eu tenho que dar um conceito àquilo que eu descobri. E aí entra a filosofia. Se eu não sou objetivo na hora de formatar esse conceito, já foi para o espaço. Lembrando que a mente é deturpada pelo pecado. O resultado, se ela não vistoria exatamente aquilo que ela está fazendo e não cria os critérios bastante claros daquilo que ela está fazendo, essa mente é livre, de livre pensar, e ela vai para onde quiser. Então, esse é o problema. E, de novo, a gente esbarra no mesmo elemento original, que é o quanto o modelo de conservação daquilo que é a verdade persiste. Porque uma das bases atuais da crença científica, e, de novo, é filosófica, é de que a verdade seja relativa. Se você perguntar para boa parte pergunta para todos os cientistas, boa parte deles vai te retornar a informação a priori de que a verdade é relativa. É muito simples você olhar para esse desenho e derrubá-lo numa fórmula básica que o Miguelzinho sabe de cor. Se eu perguntar para o Miguel, por exemplo, mais com mais, qual é o resultado disso na teoria de sinais? Todos nós aprendemos isso na escola. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Se eu inverter a ordem, não altera. Menos com mais, continua sendo menos. Testa a frase. Verdade é positivo ou negativo? E houve silêncio na sala, no susto da pergunta. Verdade é positivo ou negativo? Eu vou chutar. É positiva. Verdade é positiva. A própria palavra já diz. Verdade, positivo. Okay? Sim. Certo. Verdade é positivo. Relativo é positivo ou negativo? Aí depende. Se ele é o oposto da verdade, é negativo. Não tem meio termo. Não existe depende na matemática. Não existe essa estrutura. É ou não é. Contém ou não contém.
O fantástico de olhar a filosofia a partir da matemática é que na matemática não tem o relativo no desenho. É ou não é? Você tem sempre oposição de sinais. Portanto, dentro dessa percepção, se eu tenho verdade como positivo e relatividade como negativo, o eu substituo pelo símbolo matemático que ele corresponde. No caso específico aqui, eu posso substituir, por exemplo, por um sinal de multiplicação. Posso substituir por um desenho de igualdade. E o resultado seria o mesmo. Se eu afirmar mais é igual a menos, qual é o resultado dessa frase? Falsa. Se eu afirmar mais vezes menos, qual é o resultado dessa frase? Menos. Falso também. Ou seja, a frase, a afirmação, a verdade é relativa, é um paradoxo, é um contrassenso, é uma falácia. É uma frase ilógica. Qualquer um que me disser que a verdade é relativa já mentiu na base, porque a frase é falsa. O interessante é que a ciência não se dá conta disso. Porque o que a ciência quer dizer quando fala a verdade é relativa é que a percepção do ser humano sobre a verdade é relativa. Mas ele não diz isso na frase. Ele diz que a verdade é relativa. Não, não é a verdade que é relativa, é a minha percepção que é. Portanto, a verdade existe, ela é objetiva e ela deve ser buscada, e alcançada e definida. O problema é que o ser humano não quer uma verdade que já exista, ele quer a verdade que ele crie, porque ele não quer ninguém que diga para ele o que é a verdade. E aqui está o grande problema. Quando a gente olha o formato como a família humana se desenvolveu, e a gente percebeu isso no modelo, o que ocorre? A verdade, no contexto bíblico, não só existe, como é uma pessoa, não é um conceito. A verdade é Deus. A verdade não é um conceito estabelecido por Deus. A verdade é Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é um conceito. Portanto, se eu quiser encontrar a verdade, eu preciso encontrar a pessoa que é a verdade. E é isso que o ser humano não quer, porque a cisão do pecado não é um conceito, tampouco é uma prática. O pecado não é nem um conceito e nem uma prática. O pecado é a dissolução do relacionamento entre duas pessoas, Deus e homem. É isso que é o pecado. As estruturas que o pecado produz são consequências, mas o pecado é só a cisão, é a separação entre Deus e homem. Isso é o pecado. O resto é consequência. Os conceitos, as práticas, etc., são consequências disso. Então, quando a gente fala na transmissão da verdade, o que na realidade acontece como base, e não pode ser perdido de vista, é que todos os elementos metodológicos, eles estão ali para demonstrar quem é a pessoa que está por trás de tudo isso. Ou seja, por que eu vou para a natureza? Para descobrir quem é a pessoa que criou. Por que eu estabeleço a criatividade? Para descobrir qual é a mente de quem criou. Portanto, o objetivo do estudo, do desenvolvimento de todos os modelos educacionais é descobrir a pessoa. É isso que tem que estar sempre no centro da busca. Quem é a pessoa por trás disso? Porque é ela que é a verdade. Porque tudo existe a partir dela. Esse é o sentido do texto de Romanos capítulo 1, quando diz lá que Deus tornou a humanidade indesculpável por conta de que na criação o digital de Deus está lá. E ele se revela por meio da criação. É nesse sentido que o equívoco da ciência, na sua aparente concretude, acontece. É que o sujeito vai para a pesquisa não para encontrar Deus. Ele vai para a pesquisa para sustentar suas próprias teses. Ele já se separou de Deus quando foi para lá. Portanto, a visão já está deturpada. O óculos está embaçado. Um último elemento para a gente fechar essa questão é qual é a função dos pais neste processo? Qual é a função dos pais, sejam eles biológicos ou sociais, neste processo? A função é persistir, percutir, repetir, reiterar
todo esse modelo. Quanto mais quietos a gente fica com essa repercussão do modelo, mais a humanidade vai se tornando relativizada. Portanto, a grande questão, a grande atenção no modelo educacional cristão é não descuidar disso. Ou seja, atacar a base do fenômeno e desenvolver essa base de forma estruturante o mais fortemente possível. Ou seja, se tiver alguém para ser esquecido na igreja, não esquecido no sentido de esquecer das pessoas, mas esquecido no sentido da atenção do desenvolvimento, opte por esquecer os adultos e os velhos. Porque eles dão conta de si mesmos. Eles vão encontrar o caminho, mesmo que já não enxerguem tão bem. Mas toda a atenção e todo esforço e todo investimento tem que ser feito na base. Porque se você cochilar na base, não terá igreja amanhã. Não estou dizendo que a gente tem que esquecer dos adultos, nem esquecer dos velhos. Eu só estou dizendo que o investimento tem que estar todinho focado na base. Porque é a base que está sob ataque. E ataque violento. Porque se eu conseguir a base, não preciso nem me preocupar com o resto vai morrer mesmo. Satanás sabe onde atacar. Ele sabe aonde dar os seus tiros. Ele vai atacar a base, que são as crianças, os juvenis e os jovens. Porque se ele atacar esses três fenômenos, ele acabou o fenômeno geral. Portanto, é aí que tem que estar o investimento. A atenção, a cerca, os cuidados, tudo tem que estar voltado para aquilo. A lição ainda tocou num ponto em paralelo, que é a questão da comunicação e como a gente depende da forma de comunicar para que a verdade aconteça. E eu diria que sobre a comunicação tem duas coisas importantes para se pensar. A primeira delas é como eu faço a transmissão oral. Isso tem a ver com a comunicação direta. A segunda, como eu faço a comunicação concreta. No que diz respeito à comunicação oral, é conseguir enxergar qual é a linguagem, qual é o formato, qual é a didática para essa transmissão. E fortalecer que a capacidade cerebral vá se enriquecendo tanto que as pessoas sejam capazes de compreender a linguagem. Porque essa é também uma das áreas de atuação bastante radical de Satanás. Deteriorar a linguagem e alterar o significado das palavras. Quanto mais ele consegue essas duas coisas, menos a capacidade cerebral se desenvolve. A ponto de que as pessoas hoje não conseguem ler um texto de 3 linhas e explicar o que leram. Para quem já esteve no ambiente universitário, sabe bem o que eu estou falando. Ou seja, você vai ler uma prova de um aluno e faz uma questão dissertativa, ele não consegue escrever uma sentença de 7 a 10 palavras sem 6 ou 7 erros de português. Numa sentença. E aí, se você lê as 3 frases que ele escreveu, você percebe numa mesma frase 3 contradições. Ou seja, ele não é capaz de desenvolver um raciocínio de 7 segundos. Isso é, assim, é acachapante. Então, onde está o problema disso? Não está aqui nessa fase universitária, está lá na base, não foi feita a base. Nem a base oral, que era familiar, nem a base seguinte, que era escolar. Ou seja, as pessoas estão pensando cada vez menos, compreendendo cada vez menos as coisas. O mais incrível é que o resultado dessa incompreensão dos fenômenos é a autoridade. É a opinião. É a certeza. O que mais você tem hoje é pessoas com opinião, com autoridade e com certeza sobre aquilo que absolutamente desconhecem. As pessoas se tornaram autoridades do desconhecido, opinativas do que não tem a menor ideia do que significa. Como é que a gente funciona desse jeito? Então, trabalhar essa base é importantíssimo para que as pessoas aprendam as coisas. Nós nos tornamos especialistas em comunicar, mas não em fazer as pessoas entenderem o que se comunica, no sentido de entender o conteúdo que está por trás do que se comunicou. Isso significa emburrecimento generalizado. As pessoas não pensam mais. Isso tem a ver com o que aconteceu na base, não com o que aconteceu na vida adulta. As pessoas têm preguiça mental. Não conseguem prestar atenção em algo que supere 7 segundos.
não conseguem escrever mais do que o que cabe em 155 caracteres, não conseguem ler mais do que está ali, e preferencialmente que o que esteja ali esteja escrito com uma linguagem coloquial, e não com uma linguagem formal. O que significa que as pessoas não entendem mais o que leem, não entendem mais nada do que se fala. E, portanto, cada um é dono do seu próprio conhecimento. Então, essa estrutura acaba com qualquer tipo de possibilidade de futuro. Professor, Diga. eu vou voltar um pouquinho lá atrás, onde o senhor fez um questionamento e me preocupa. E, assim, quando eu pergunto para o senhor, eu já sei quase a resposta, mas eu só preciso organizá-la na minha cabeça, da maneira como que você coloca. Assim, a minha preocupação, sempre, assim, mais prático, eu sei que Deus, quando ele tirou as pessoas, né, do meio, Abraão lá do meio, ele queria fazer algo puro, e algo organizado, com uma base certa, como você já falou aí. Uhum. E a minha preocupação, assim, eu sou Abraão antes, entendeu? Uhum. Abraão lá no meio da parentela dele, onde Uhum. ele estava lá. E aí eu não saí de lá. Uhum. E, assim, criar um filho dentro onde a base é muito forte de todas as coisas que, né, que são contrárias, todos os princípios, Uhum. e nessa sociedade onde a tecnologia é tão forte, e às vezes parece que eu sinto que aquilo que eu tenho de base, ela é fraca demais para competir com todas as coisas em volta. A minha pergunta é, Deus tirou Abraão de lá, né, e formou uma nação pura, mas como permanecer lá dentro, entendeu? Assim, Deus às vezes não não tirou. dá para sair de lá, entendeu? A Eu sei primeira que questão a primeira questão, Deus não tirou. Deus convidou. convidou isso, Deus A convidou. segunda questão é como Abraão respondeu. Ele foi. A terceira questão é para onde ele foi. Ele não foi para fora do mundo. Ele foi para fora para aprender o que ele precisava fazer no mundo. Porque ele tinha que viver no mundo. Então, o desenho não está em você se retirar no sentido primário. Ali ele precisava se retirar para aprender algo para poder voltar. Sim. O que você precisava aprender, você já aprendeu. Portanto, não precisa sair para aprender a. Você já sabe. Sim. Então, você está na fase 2 já. Que é a fase, uma vez que está no mundo, o que eu sei, como eu passo. É disto que se trata a sua pergunta. Ok? Sim. Para não olhar o passado seu, olhar só o futuro seu. Então, se eu olho para o futuro, já que você já sabe, então você já sabe o que fazer. Bom, quais são as coisas que você já sabe o que fazer? A primeira coisa eu já dei alguns pontos. Independente da idade que sua filha esteja, contactar as coisas que são de base de aprendizagem ainda dá tempo. Portanto, comece a investir nessa direção. Segunda coisa, invista em separá-la ao máximo que se puder das condições, porque ela está na fase oposta à sua. Ela está na fase de aprender. Portanto, ela precisa do convite, saia de lá. Ela precisa do convite, se afasta dele. Ela precisa do convite, reclusão. Sim. Reclusão não no sentido de bolha, reclusão no sentido de investir o máximo de tempo possível, nos máximos de ambientes possíveis, em que aquilo que é a base esteja. Ou seja, o criar a blindagem e isolar é uma responsabilidade sua. Sim. Mais do que a responsabilidade de ensinar, é a responsabilidade de colocar nos lugares onde os processos ao redor permitam o aprendizado, permitam o desenvolvimento adequado. Então, isso é uma coisa que está no seu controle e na sua decisão. Certo. Não está na dela, está na sua decisão. Vai chegar um momento em que isso vai ser a decisão dela. Mas, enquanto não é, o máximo de condições ambientais que você criar de, entre aspas, isolamento, que é o que Deus fez com Abraão, é o que precisa ocorrer. Isso vale para todos nós. Certo. O mundo vai responder para você, ou como já fez para mim, você está tirando seus filhos do mundo real, você está criando uma casca que depois vai gerar dependência. É bem provável, minha filha mais nova é absolutamente dependente, a mais velha é ele. Ou seja, existe uma fase da vida em que você precisa blindar.
para depois você poder deixar viver, para as escolhas acontecerem a partir do hábito já desenvolvido. Se escolherem errado, vai ser responsabilidade exclusiva de quem escolheu, mas não é responsabilidade da ausência de instrução e de desenvolvimento. Existe uma diferença entre você blindar nessa fase e você criar dependência. Criar dependência é não deixar fazer nada no sentido de escolhas. Não, eu tenho que desenvolver a capacidade de escolher. Só que eu posso dizer entre que coisas vai escolher. Eu posso colocar 2 bolos bons e falar, você tem o direito de escolher entre os 2. Ou eu posso colocar um bolo bom e um bolo ruim e falar, você tem o direito de escolher entre os 2. Ou eu posso não colocar bolo nenhum e dar pronto. Quando eu coloco o bolo bom e o bolo ruim e digo escolhe entre os 2, eu estou falando para escolher entre o bem e o mal numa fase em que não tem capacidade. Quando eu coloco a ausência do bolo, eu estou criando dependência. Mas quando eu coloco 2 bolos diferentes, mas os 2 são bons, eu estou criando autonomia. Então, a autonomia da escolha bíblica é entre o bem e o bem, escolha o melhor. Sim. A autonomia que o mundo quer é poder escolher qualquer coisa. E a dependência é não deixar escolher nada. Então, esse modelo equilibrado de desenho bíblico é que está na tua mão enquanto decisão. Ou seja, escolha todas as coisas boas que ela pode escolher e coloque na mão dela para escolher e perceber qual era a melhor. E discuta com ela, você escolheu esse e você não percebeu que aquele outro tinha isso de melhor do que você escolheu. Ah, na próxima vez ela vai parar para pensar. Mas permita isso entre coisas boas, não entre o bem e o mal. Quando ela tiver que escolher entre o bem e o mal, porque ela aprendeu a escolher sempre o melhor, ela já está imune. Certo. Portanto, há uma fase em que eu não ponho o mal como disponível. Eu ponho várias escolhas boas disponíveis. Para depois, quando chegar na hora de escolher o mal, saber escolher. Okay? Obrigada, professor. Organizou minhas ideias. Agora vai e coloca-as em prática. Obrigada. Exatamente. Vai e faz o mesmo. E o que tem que fazer, faz depressa, porque no seu caso, o relógio está contra você. Verdade. Obrigada. Okay? Obrigada. Eu preciso finalizar, porque eu tenho que pregar em sequência. Isso faz parte daquilo que eu falava antes. Existe uma coisa que é a pressa, outra coisa que é a organização. E hoje eu tenho que pregar às 10h45. Mas eu penso que nós cobrimos a revisão e o reparo da lição com algumas coisas para reflexão, e não é a última lição, a gente vai ter próximo sábado para continuar isso, nessa escadinha que a gente está construindo de elementos a partir do Éden. O que eu espero é que Deus nos dê a sabedoria e nos dê a graça e o tempo para a gente alinhar essas coisas na prática e manter aquilo de que mais precioso a gente tem, que são as futuras gerações. Bom Deus, te agradecemos as bênçãos, te agradecemos o cuidado que tiveste de nós, também a oportunidade de podermos ter recapitulado a lição que estudamos essa semana e nos orientando a como melhor viver nessa terra para podermos viver também contigo no reino celestial. Amém. Abençoe a cada um que esteve presente, se queira atender também as necessidades de cada um, os problemas, aquilo que tenha atrapalhado, às vezes, a vida nossa no dia a dia, que possa ser resolvido conforme a tua vontade. Seja cada um dos teus filhos, dirige-nos do restante deste dia e nesta nova semana que temos pela frente. Nós te pedimos tudo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.